Olá, boa noite. Mais uma vez bem-vindos a esta live da TV Galáctica, da Karen Rodrigues, que gentilmente me oferecem esse espaço para esse trabalho. Por isso sempre agradeço a Karen, agradeço a você, Wagner, pela oportunidade, pelo carinho, pelo cuidado, pela atenção e principalmente a você que está aí dedicando seu tempo, seu precioso tempo, para assistir este trabalho. Sejam bem-vindos, muito obrigado a todos pela presença. O tema de hoje, como não poderia deixar de ser, é Páscoa, né? O Pesach judaico, a Páscoa cristã, o festival pascal. E, ao contrário até do que muitos acreditam, nós aqui nestas lives olhamos sempre pelo lado mais oculto, mais esotérico da coisa, para trazer isso à tona, porque muitos elementos devem ser trazidos à tona, outros elementos não são nada secretos ou ocultos, como eu já disse antes, só não são divulgados, e outros que, felizmente ou infelizmente, ainda têm que ficar bem secretos e ocultos mesmo, não tem jeito. Ainda mais do jeito que a humanidade está. Embora muitos estejam, obviamente, eclodindo e sedentos por esta relembrança. Né? Eu falo relembrança porque não é nem mais lembrança. Em desvelar todos esses aspectos, começar a levantar a pontinha da pontinha do véu de Ísis. Falo desvelar porque revelar é você velar duas vezes. Então não se revela quando você quer expor, você desvela. Então vamos desvelar alguns aspectos aqui da Páscoa, que na verdade é uma comemoração muito anterior, né, ao que normalmente se supõe, até mesmo aos 5.780 e tantos anos, 781, 785, não me lembro agora em que ano judaico nós estamos, uma coisa assim, 5.780 e... enfim, é tanta coisa que a gente acaba até não memorizando. Mas, de qualquer forma, não é nem questão de memorizar, né? Porque isso não é decoreba. O que eu quero dizer é que é muito anterior, tá, à própria data de começo do próprio judaísmo, que começa, na verdade, com o seu festival pascal a partir do sacrifício de Abraão, na verdade, o sacrifício de Isaac por Abraão. Então, essa comemoração da Páscoa, ela tem um simbolismo e um processo iniciático muito antigo, muito profundo, e que vai além, transcende ao que nós conhecemos hoje. A tradição judaico-cristã, passada por gerações, faz com que, obviamente, estejamos mais familiarizados com a Páscoa do jeito que ela é comemorada no mundo ocidental, principalmente. E isso começa a ocorrer, como todos sabem, não só pela imolação de Isaac, que foi interrompida numa prova de lealdade, pelo que está na Bíblia, que Deus impôs a Abraão, e na última hora foi impedido pelo anjo do Senhor, Malachim, que a partir daí colocou um cordeiro no lugar. E o cordeiro virou, a partir deste momento, um elemento de sacrifício, né, simbólico. Não só por conta do cordeiro em si, mas todo o simbolismo que está por trás disso. Tá? A outra conotação da Páscoa, que é a mais conhecida,
durante o Êxodo. Tá? Lembrando que o Êxodo que está na Bíblia, e principalmente como consta na Torá, é um processo codificado, puramente gemátrico. Um exemplo, no capítulo 14 do Êxodo, versículos 19, 20 e 21, no original hebraico da Torá, nós temos a passagem em que o povo estava entre a coluna de fogo, que segura o, entre aspas, exército egípcio, que não era o exército egípcio, bom, enfim, e o Mar Vermelho. E, nesse momento, Moisés suplica a Deus, né, uma ajuda ao seu povo, uma vez que foi retirado do Egito, e o Egito, nesse caso aí, em termos cabalistas, ele quer dizer algo relativo a uma aprovação, tá? Uma vez que já foi comprovado cientificamente, um parênteses aqui, que isso a nível já documental, arqueológico, etc., que os egípcios não faziam escravos. Então, essa história de escravo ser açoitado, carregar pedra, moldar pedra, carregar monumento, inclusive, além de estrangeiros capturados como prisioneiros em guerras, inclusive judeus, terem carregado pedra como escravo, isso nunca existiu. Então, está comprovado cientificamente já que o povo egípcio, os egípcios, faziam escravos, sim, de culto, escravos entre aspas. No Egito existiam funcionários livres, trabalhadores remunerados que tinham orgulho em trabalhar para o Deus vivo, para o faraó, recebendo a sua ração diária de peixe, pão, cerveja, lentilha e outros cereais. Era um sistema bem diferente. Até mesmo os judeus, na época de Cristo, tinham escravos, que depois de 7 anos eram libertos. Os gregos também tinham, os romanos então, mas não era da tradição milenar e bem mais antiga egípcia. Então, muita coisa que consta dos livros sagrados é codificada, na verdade. Então, voltando ao assunto, os versículos 19, 20 e 21, se vocês observarem bem no texto em hebraico, você pegando a primeira letra da primeira palavra do versículo 19, unindo a última letra em hebraico da última palavra do 20, e juntando com a primeira letra da primeira palavra do 21, juntando essas 3 letras nessa ordem, você vai ter as 3 letras que formam o primeiro gênio, o primeiro nome de Deus dos 72, no estudo da Cabalá dos 72 nomes de Deus. Pegando a segunda letra da primeira palavra do 19, pegando a penúltima letra da última palavra do 20, e a segunda letra da primeira palavra do 21, você vai formar o segundo gênio. E assim todos os 72 gênios são formados sucessivamente. Isso é um código gemátrico impressionante. Gematria é uma cadeira, vamos dizer assim, da Cabalá, em que você trabalha a chamada numerologia cabalística, onde a letra hebraica tem uma associação com um número, assim como os hieróglifos, assim como o sânscrito, como todos os idiomas considerados sagrados. Tá? E é um número, não um algarismo, tem uma ideia, tem um processo vibratório cósmico por trás. E o somatório do número correspondente a cada letra numa palavra dá, obviamente, uma redução cabalística X, onde, numa outra palavra, quando aquela redução dá o mesmo número, significa que as palavras, em essência, são sinônimos. São sinônimos. Né? E, enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que toda a escritura sagrada, especialmente a Torá, grande parte dela é codificada dessa forma. Então, nós temos todo um processo relativo ao Êxodo também codificado. E pelo Êxodo, como a gente estava falando, no dia do Anjo da Morte,
Tá? O simbolismo ele é bem interessante, onde as famílias elas criavam um cordeirinho desde pequeno e, para provar o desapego, num determinado momento ele tinha que ser imolado. E, nessa ocasião, o sangue do cordeiro foi passado nos batentes e no umbral das portas para que o anjo da morte pulasse, que é a origem original da palavra hebraica peisa, pular, que agora, já de há muito tempo, também é sinônimo de passagem, de trânsito, né? Passasse direto, pulasse aquela casa o anjo da morte. Tá? Então, a tradição do Cordeiro Pascal vem de Abraão, no Peissa, vem desse momento mosaico no Egito, para o êxodo do povo hebreu, do judeu e do hebreu. Mais tarde, até se der tempo, a gente fala sobre isso, essa particularidade. E, na tradição cristã, quem é Jesus? Jesus deu o seu corpo e o seu sangue para tirar os pecados do mundo, como reza o rito católico e o rito cristão, de uma forma geral. Então, Jesus é o Cordeiro imolado, ou seja, é o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que, obviamente, veio a ter essa conotação por conta desse histórico do Pessah. Pessah, que é comemorado no 14º dia do mês de Nissan, mês hebraico, lembrando que o calendário judaico é lunar, o calendário cabalista é lunar, ao contrário do tradicional calendário ocidental gregoriano, que é solar, onde as datas são fixas. Num calendário lunar, as datas são móveis. E, principalmente com relação à Páscoa e ao Pessah, são relativas ao equinócio. Fizemos a live aqui sobre equinócio, tem muita coisa ainda para ser falada sobre os equinócios. São momentos extremamente importantes, assim como os solstícios, de uma forma prática, energética, espiritual e física, além de iconografia simbólica, tá? Para a humanidade, para o planeta. Tá? São questões puramente cósmicas, astronômicas e transcendentais a nível cósmico espiritual. Muito bem. Então, por exemplo, o melhor exemplo, melhor dizendo, disso, a Páscoa cristã, como é que ela é calculada? Da mesma forma que o 14º dia de Nissan, que é o Pessah, ele trabalha em relação ao equinócio, a Páscoa também é trabalhada em relação ao equinócio, a Páscoa cristã. No dia do equinócio 20 ou 21 de março, a partir do equinócio, marca-se, melhor dizendo, a primeira lua cheia, o primeiro plenilúnio após o equinócio. Neste plenilúnio, o primeiro domingo após esse plenilúnio é o domingo de Páscoa. Aí você volta 40 dias, é quarta-feira de cinzas. Tá? Então, obviamente, isso muda de ano para ano, é um calendário móvel, por isso que a Páscoa, o Carnaval e outras datas semelhantes são móveis, tá? De acordo com a Lua e de acordo principalmente com o equinócio. Agora, por que este festival pascal é tão antigo? Mais antigo ainda, transcendendo o processo tradicional conhecido pela cultura judaico-cristã. Porque, na verdade, tudo se manifesta de forma trina, de forma tríplice. Então, dentro de um estudo, de um trabalho, de um vislumbre mais profundo, nós vemos que existe 3 tipos de Páscoa. A Páscoa teogônica, relativa ao primeiro trono, relativo ao mundo divino, relativo ao espírito, relativo à mônada.
que é a ressurreição de Cristo. Né? E a ressurreição no aspecto geral. Por que a ressurreição no aspecto geral? Porque o mito da ressurreição não é cristão. Milhares de anos antes já existia no Antigo Egito. Lembrando que o nosso Pai, Filho, Espírito Santo, o 3 em 1, a trindade na unidade, e a unidade se manifestando de forma trina, já existia no Antigo Egito. Osíris, Ísis e Horus. O aspecto Espírito Santo para a Igreja Católica, na verdade, é o aspecto da Mãe Divina. Cósmico, celestial. E a cor tradicional é o azul. Por isso que Nossa Senhora, ela, como símbolo da Mãe Divina, substituta de Ísis, vamos dizer assim, dentro desse arquétipo, ela vem trazendo um manto azul, e sempre vai ser assim, porque como Mãe Divina, como um aspecto Mãe da criação, a cor predominante celestial cósmica é essa. Assim como a cor do divino, o amarelo-ouro, e a manifestação do divino no material, na matéria, é o vermelho vivo. Vermelho que, por exemplo, os cardeais da igreja usam, é aquele tom de vermelho, chamado vermelho de polaridade positiva. Tá? Falo isso porque existem polaridades nas cores. Um parênteses aqui, no estudo radiônico, radiestésico, psicotrônico, mais profundo, por exemplo, de Charles Belizal, suíço, que conseguiu medir as frequências, não só cromáticas, mas frequências de radiação nas semisferas. Quem conhece radiestesia já lidou com pilha cósmica ou a pilha Atlante sabe do que eu estou falando. Ele encontrou uma radiação chamada verde negativo, que é a mesma radiação que uma pirâmide nas dimensões, nas medidas da grande pirâmide de Quéops capta. Uma linha chamada verde, numa polaridade negativa, que vem do ápice da pirâmide pela sua altura. É a energia que provoca câncer, que cura câncer, que mumifica, que desidrata, que numa quantidade X, num volume, numa intensidade, melhor dizendo, X, vai trazer benefícios. De uma forma exagerada, né, multiplicado esse X, vai trazer complicações. Como tudo na natureza, exige, obviamente, o conhecimento e a sabedoria de como utilizar. Tá? Então, voltando, essas frequências são extremamente importantes porque o processo da ressurreição, como estava falando, do Osíris, Ísis e Horus, na Índia, Brahman, Vishnu, Shiva, o Atman, Budi, Manas, Elohim, Adonai, Tsabaioth, enfim. Osíris, pelo mito egípcio, ele ressuscita após Ísis levantar o seu véu e soprar o seu alento, no termo hebraico, o seu ruach, nas narinas de Osíris, ele volta à vida. Né? Então, esse processo, esse mito da ressurreição é bem anterior ao cristianismo. Tá? E, obviamente, pelo aspecto crístico do grande avatar, do grande mestre, desenvolvendo o aspecto crístico, como Siddhartha desenvolveu o mesmo aspecto, só que no Oriente é chamado de Buda, né? Que é a concentração de 7 bodhisattvas. Cristo é a mesma coisa, um termo grego gnóstico, que quer dizer o ungido, né? Ele traz, justamente no aspecto da ressurreição, esse processo nos 3 níveis. A Páscoa teogônica, que é a ressurreição do Cristo, relembrando que é o primeiro trono, que é o mundo divino, que é o Espírito, que é a mônada. A Páscoa cosmogônica, que é o segundo trono, o segundo aspecto, um aspecto celestial,
que simboliza a alma e simboliza a paixão do Cristo, e a Páscoa antropogônica, que é justamente o aspecto puramente material, o aspecto humano, é o corpo, é o sacrifício do sacro ofício, que é a morte do Cristo, né? A morte de Jesus, melhor dizendo. Então, esses três aspectos estão ligados à questão pascal, porque, por exemplo, no primeiro, do teogônico, é justamente a ressurreição do aspecto voltado para as paixões, voltado para as dores, voltado para a comunhão com a humanidade, tá? Na transição para a lembrança e reaquisição do seu aspecto puramente cósmico e divino do primeiro Logos. Os logos superiores, que no caso é o logos planetário, tá? Que comanda, vamos dizer assim, todo o processo evolutivo do planeta, reino mineral, vegetal, animal, hominal, suprahominal, seres de estirpe muito superiores a nível cósmico e divino também evoluem, também têm seus afazeres, suas atribuições, seus processos de crescimento que nós, obviamente, não temos na nossa condição ainda condições de conceber nem de longe. Mas eles têm o seu galgar, né? A sua escada também a ser cumprida, a ser subida. Tá? Então, a chamada iniciação, a quarta iniciação para a quinta iniciação logóica planetária é um rito pascal, porque toda transição do aspecto no sentido de purificação, que é uma alquimia, a alquimia é você retirar toda a impureza daquilo que já é naturalmente puro, né? E essa retirada de impureza se dá pela transmutação. Transmutação e alquimia são sinônimos. Então, transmutação alquímica é algo redundante, para começar, né? Então, a alquimia do processo, que é a transição para um estado mais elevado, é um rito pascal. O simbolismo da paixão de Cristo, que é justamente o envolvimento com o sagrado feminino, com a Mãe Divina, que é esse aspecto que realiza tudo no plano celeste e no plano físico, tá? Intermediário entre o verdadeiro divino e o material, passa também por uma transição, por uma outorga. Dentro, por exemplo, do catolicismo e de religiões cristãs, onde temos um foco grande em Maria, e é importante e necessário por conta do sagrado feminino, sem ele nada acontece. Conhecem muito bem as outorgas, vamos dizer assim, que, entre aspas, Nossa Senhora foi recebendo ao longo do tempo. Na verdade, outorgas que são manifestações mais profundas e atuantes da Mãe Divina na humanidade, fazendo essa intermediação. E, obviamente, a própria eclosão do ser humano pelo sacrifício para justamente essa nova era que vem, onde, na sexta raça, o processo não será mais por tentativa e erro, como vem acontecendo, e sim pela conscientização plena e pela meditação. E lembrando que meditar não é fechar os olhos, respirar fundo e ficar cantando Om, não é devagar. Meditar é concentrar o foco em algo que você precise resolver, precisa se desenvolver, voltando-se para a parcela do eu divino que está dentro de si, dentro de cada um, se comungando com todo,
onde naquele momento você é um com o cosmos, quando entra num verdadeiro estado alterado de consciência profundo para a meditação. Esse é um processo pascal. É um processo altamente iniciático. Então, a transcendência disso, como vocês podem notar, é extremamente importante. Então, por exemplo, um outro exemplo se dá no Festival do Pesach, Festival da Páscoa Judaica, depois que Jesus entra em Jerusalém, Domingo de Ramos, que ele vai a Jerusalém para isso, para as festividades do Pesach. Só que às vésperas do Pesach, tá, que ocorre no Sabá, e no Sabá nada se faz, naquela época, muito menos, na quinta-feira, chamada Quinta-feira Santa, Jesus, com os seus discípulos, ele, na verdade, institui, substituindo o cordeiro pelo pão e o sangue pelo vinho, um simbolismo que, na verdade, é um processo prático, que vem também do Egito, porque, voltando rapidamente, aos pés das estátuas de Osíris se plantava trigo, e daquele trigo se fazia um pão, e daquele pão, daquele trigo, né, se repartia com o povo num festival junto com vinho. Não com cerveja, mas com vinho. Então isso vem 2000 anos antes de Cristo, ou mais. E como sabemos que essas tradições elas vão migrando, saíram, por exemplo, da institucionalização da chamada maçonaria egípcia, que é o que o faraó Akhenaten fez. O que Akhenaten fez nas suas escolas de mistério foi começar a chamada maçonaria egípcia, que é conhecida até hoje, onde tradicionalmente vira a Ordem Rosa Cruz. E esses conhecimentos foram dispersos na saída desses sacerdotes do Egito, que deram origem à gnose grega, que deram origem aos essênios e assim por diante. E algumas tradições foram levadas, como essa tradição do pão e do vinho, que, na Santa Ceia, Jesus, como grande avatar da era de peixes, tá, institucionaliza, tá, a atuação direta na Eucaristia, que significa o eu com Cristo, da manifestação da ordem de Melquisedeque, ordem de Lord, ordem do Senhor Melquisedeque. Porque, obviamente, um avatar como Cristo, como Buda, conectado com o Pai, até por segurança cósmica, num planeta conturbado como esse, não vai agir sozinho. Existe toda uma hierarquia que dá suporte. Aliás, em cima, principalmente, de um ser, por mais excelso que seja, estando encarnado com o corpo físico, num plano físico, onde existem certas limitações. Por mais manifestações que ele tivesse sido capaz de fazer. E que, segundo ele, nós também somos capazes. Porque temos a divindade dentro de nós e todo esse potencial para ser desenvolvido, só que nós não fazemos. Então, a vinda e a celebração pascal na Santa Ceia foi justamente essa transição, porque ele já sabia o que iria ocorrer, para que na transição antropogônica, ou Páscoa antropogônica, né, ele, obviamente, passando, ali Nossa Senhora estava presente, a manifestação da paixão estava ali presente, simbolizando a Páscoa cosmogônica para a transcendência e reaquisição do seu verdadeiro eu divino,
na Páscoa cosmogônica. E que, lembrando, em níveis ainda mais superiores, mais transcendentais, ocorre o tempo todo no universo. Lembrando, ou relembrando, todo aspecto de transição e eclosão para um aspecto divino é um festival pascal, é um rito pascal. E isso é celebrado no cosmos e deve ser celebrado na Terra. No seu dia a dia, toda vitória sobre si mesmo, sobre seu ego, sobre seus desejos, caprichos para atender prazeres, toda vitória sobre qualquer influência negativa, toda vitória que vem de fora para dentro, no sentido de te distrair, te desinstituir, precisa e deve ser celebrada, porque não deixa de ser um rito pascal nas suas devidas proporções. Falamos aqui do Cordeiro. Isso, mais uma vez, tem a ver com o equinócio, chamado equinócio vernal ou ponto vernal equinocial. Falamos aqui anteriormente, vamos repetir, isso está ligado à precessão de equinócios. A precessão de equinócios, ela, como o próprio nome diz, precessão, que é um movimento retrógrado, em relação ao sentido de movimento da Terra em torno do Sol, de sua translação, é um movimento de peão que a Terra faz, tá? Porque ela tem uma inclinação de eixo, o eixo dela não é vertical, então ela faz um bamboleio no espaço, e esse bamboleio faz com que a cada 2.125 anos aproximadamente haja uma mudança de era, haja uma nova constelação zodiacal vista no ponto vernal, vista no equinócio vernal. Então, no culto do touro Apis, repetindo, já falei isso aqui, no Egito, o Egito marcava muito bem isso. Poxa, como é que uma civilização tão antiga conhecia o movimento da Terra como esse, precessão de equinócios? Que no movimento completo são, arredondando, 26 mil anos. 25.700 e tanto, 800 e tanto, não sei o valor exato. Tá? Puramente astronômico. Só um parênteses, em astronomia nós sabemos que a Terra ela não tem só os movimentos de rotação, translação, e agora, que muita gente não sabia, tenho certeza disso, outros nem se lembravam, a precessão de equinócios. A Terra faz 21 movimentos no cosmos, diretos e indiretos. 21 movimentos. Então, a precessão de equinócios, que marca as eras, no equinócio vernal, a constelação zodiacal de Touro estava ali em 21 de março. O Sol, na constelação de Touro, em 21 de março, marcando a era de Touro, sendo comemorada no Egito com o culto ao touro Apis, ao boi Apis, que tempos depois foi marcado, né, no dia do equinócio, o Sol em Áries, onde o culto no Egito passou a ser do cordeiro. O símbolo de Áries é o carneiro Amon. O deus Amon é representado por uma cabeça de carneiro também, por uma cabeça de carneiro. Isso indicou a mudança de era, a transição de uma era para outra, o estabelecimento de uma nova era, que foi até quase a época de Cristo, era de Áries. Cristo, quando nasceu, Jesus, Yehoshua, quando nasceu, ele nasceu com a constelação de peixes no equinócio vernal. Daí, ele ser o avatar da era de peixes. Mas, no momento que ele nasceu, a constelação de Áries estava em exaltação. Estava subindo em direção ao Sol. Quem é astrólogo sabe o que quer dizer um astro, uma constelação em exaltação.
constelação zodiacal, do empório zodiacal em exaltação. Então, Jesus nasceu com a constelação de Áries, o carneiro, em exaltação, com o Sol em Peixes. Ou seja, o Sol no equinócio vernal, no signo de Peixes, em 21 de março. Então, o simbolismo do Agnus Dei, a nível cultista, a nível esotérico, profundo, é esse. Não é, na verdade, somente do cordeiro imolado que vem do Pêssar, né? O Agnus Dei vem justamente da exaltação em direção ao Sol da constelação de Áries. Tá? Então, nós temos sempre, porque esse é um aspecto celeste, isso é um aspecto pascal cosmogônico, ligado à Mãe Divina, que você vai ver sempre por trás as questões relativas ao Sol, à Lua, os planetas e as estrelas, relacionados com o círculo zodiacal, os equinócios e solstícios, e os reflexos que isso tem no planeta e especialmente na humanidade, criando marcos vibracionais. Não confundir, até lembrei bem disso, isso é bom frisar, não confundir Festival Pascal ou trânsito cósmico, divino, espiritual, que é o que simboliza isso, passagem, como sinônimo de Pêssar, a nível pascal, com ritos de passagem. Ritos de passagem são uma coisa, questão pascal da passagem do trânsito é muito mais profundo, muito mais relevante, muito mais importante. Tá? Não confundir rito de passagem com questões pascais. Tá? Festival Pascal. O trânsito, a passagem. Tá bom? Esse aspecto ele é muito importante porque vai ao encontro, obviamente, da atual era crística de Peixes, que deixou, obviamente, um legado extremamente importante para a humanidade, onde Jesus veio ensinar, né, tantas coisas, ensinar que nós podemos fazer tanto ou mais do que ele fez, veio ensinar que o amor é o único e verdadeiro caminho, veio ensinar a conscientização, a eclosão da consciência, veio ensinar muito mais coisas que não foram escritas. E muita coisa que foi escrita não é relativa a Jesus. Jesus, o príncipe da paz, ele não se furtava em se colocar, ele não se furtava em expulsar os vendilhões do templo, na cacetada. Então, existem muitos aspectos num avatar, num mestre, que são muito distorcidos, mal entendidos, mal interpretados, muitas vezes propositadamente. E Jesus vem ensinar que muitas das práticas antigas, até mesmo da época da Atlântida, que existem até hoje, infelizmente, não são mais necessárias na humanidade. Jesus veio ensinar que a dor é praticamente inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, Jesus veio ensinar que agora, no final da era de Peixes, o seu retorno ou a vinda de um novo avatar, sabe-se lá quando, tá? E um novo avatar sempre vem para recolocar a humanidade nos trilhos que ela sai, porque no processo evolutivo das raças, você tem inúmeras quedas, é natural. O ser humano ele vai adquirindo, com o passar do tempo,
uma conscientização, e isso demora muito, infelizmente, a nível coletivo, e volta e meia, um avatar tem que vir dentro de um processo cíclico. Isso é algo muito sério. Ou seja, o risco de quedas na primeira raça foi muito maior e aconteceu em relação à segunda raça, em relação à terceira, à quarta, à nossa quinta. Quando a humanidade estiver na sexta para a sétima raça, o risco de queda vai ser muito menor, porque o nível de conscientização vai estar muito mais elevado. Nós já tivemos uma era de ouro aqui com um nível desse? Já. Mas ainda em processo de desenvolvimento, não logrou o êxito que deveria lograr, porque ainda não estava em tempo, não estava na hora. O processo ele ocorre, embora, eu repita aqui, como outros tantos também já falaram, como esses estudos colocam, como as mensagens colocam, não sou só eu, que a humanidade está atrasada. Era para estar muito mais na frente. Né? Então, o Oriente, o mundo aguarda a vinda do Senhor Maitreya, assim que é um processo pascal da humanidade. Da mesma forma, o Islã aguarda o retorno do Imã Mahdi, assim como a comunidade judaica aguarda o Messias, o Mashiach, assim como o mundo cristão aguarda a segunda vinda do Cristo, assim como as tribos indígenas brasileiras, norte-americanas, os descendentes dos maias, dos incas, aguardam o seu avatar. Isso é comum na humanidade, porque de tempos em tempos vem uma manifestação do divino, embora por pouco tempo. Na Idade de Ouro foram várias manifestações encarnadas do divino aqui, com o povo preparado para receber esse conhecimento. Imagina o nível de uma Idade de Ouro. Nós estamos numa Idade de Ferro, para reconquistar uma Idade de Ouro novamente, mas que só se atrasa pelas nossas próprias escolhas. Então, na verdade, a comemoração pascal, Festival Pascal, também é importante para que analisemos as nossas próprias escolhas. O que, na verdade, a gente quer da vida? Né? O que a gente veio fazer aqui? Nós viemos ser escravos ou viemos ser senhores de nós mesmos, ligados ao cosmos? Então, esse processo avatárico da era de Aquário, onde o Sol vai ser visto, está nos últimos graus de peixe já, vai entrar em breve nos primeiros graus de Aquário, ou seja, em 21 de março, no equinócio, o Sol vai ser visto na constelação de Aquário, daí a era de Aquário, tá? Onde, repito, o processo evolutivo se dará mais pelo processo consciencial e da meditação do que da tentativa e erro. Tá? E só depende da gente lograr isso e retirar o atraso que nós estamos. Todo esse processo é Páscoa, é Pêssar. Não é apenas distribuir chocolate, dar ovo de Páscoa ou comer cordeiro no almoço ou no jantar. Reflitam sobre isso. Estamos cada vez mais abandonando o verdadeiro sentido das coisas, como o Natal não é só... Natal não é ficar dando presente o tempo todo para todo mundo, acabou, e reúne todo mundo em torno da mesa para comer e a maioria discute, põe para fora os seus podres. Natal é isso? Cadê o Cristo aí? Cadê o Avatar aí? Depois vamos ter, depois da Páscoa, na lua cheia de maio, o Vesak, outro ponto importantíssimo do ano, quando chegar a época, eu vou falar sobre isso, Festival de Vesak. E lembrando que o universo
é dual. Buscamos o absoluto, mas o absoluto só existe um, o inanimado, quando ele se desdobra, quando ele se manifesta, existe, obviamente, a criação. Toda a criação, até segundo a Kabbalah, é um reflexo de Deus, como está em Hermes Trismegistus, como está em tudo, em termos científicos, religiosos, artísticos e filosóficos. Qual é o sentido da existência? É Deus contemplar a si mesmo. Deus contempla a sua obra. A partir do momento que ele tirar o foco da sua obra, a sua obra, em um segundo acaba. Vai tudo literalmente para o espaço. Então, nós somos isso. E como universo dual, quando um avatar chega, existe toda uma mobilização do outro lado para impedir. Existem manifestações até físicas no planeta com respeito a isso. Então, não julguem, né, precipitadamente que muitas convulsões geológicas, geomorfológicas, geofísicas no planeta, na natureza, são resultado da ação do homem. Também existem manifestações por conta da vinda de um avatar. Isso não é, a escala de tempo não é igual à nossa. E existem manifestações que são da própria natureza do planeta. Lembrando que o planeta é um ser vivo. Às vezes ele se espreguiça, às vezes ele se sacode para tirar as pulgas. A natureza é sábia e não dá saltos. Então, queridos, tenham uma excelente Páscoa, um excelente Pessah, uma excelente transição, uma excelente passagem dentro das suas consciências, para que isso possa gerar um efeito multiplicador e tocar o coração das pessoas. Eu falo de coisas aqui, outras pessoas falam de coisas, das mesmas coisas, de uma maneira um pouco diferente, etc. Esses conhecimentos ocultos que podem parecer complicadíssimos ou inalcançáveis, e não é nada disso. Não se exige esse tipo de conhecimento para ninguém, embora o conhecimento seja uma alavanca primordial para aquele que tem objetivos nobres dentro do seu processo de vida, né, e do seu desenvolvimento consciencial em vários níveis. Mas é importante frisar que tudo é simples. As coisas são muito simples. Sair do buraco em que nós estamos, por incrível que pareça, é muito simples. Depende da coisa mais importante que precisamos fazer, que precisamos ter neste planeta, nesta condição evolutiva ainda tridimensional. Que sem isso não se caminha. Tá? São duas coisas. Primeiro, o alinhamento que eu sempre falo, mente, corpo, espírito. E segundo, que aliás eu acho o principal, atitude. Não adianta você rezar, não adianta você meditar, não adianta você orar, você pedir, fazer e acontecer se você não tem atitude, se você não alia a isso a arregaçar a manga e pôr a mão na massa. Fazer por onde? Não se iluda. Toda a sua aspiração é vista pelo cosmos, e o cosmos vai enviar para você algo concreto na sua vida para você executar, que esteja de acordo com as suas aspirações espirituais, para ver se você, aqui no concreto, é capaz de realizar aquilo que você aspira na sua mente. Porque, senão, você não faz o trabalho completo. Afinal de contas, você está encarnado aqui, como eu, como todo mundo. O primeiro passo para a realização é aqui. Uma boa Páscoa para vocês, um bom Pessah, uma boa passagem. Que Deus, Cristo, Buda, o Logos, as hierarquias
divinas e, principalmente, o divino dentro de cada um. Que Deus os abençoe, nos abençoe abundantemente. Somos apenas canais e, como diziam os antigos, galinhas de Deus. Namastê. Jai Shri Ram.